A ideia de debater a questão do confronto entre orgânico e químico é tentar fazer uma abordagem de que isso não deve ser tratado como um confronto, uma coisa que tem que ser de uma maneira ou tem que ser de outra. Porque se nós formos abordar só uma questão orgânica, nós não temos condição de ter uma oferta de produtos, de alimentos para o mundo em quantidade suficiente, nem a um custo que seja adequado para a maioria das famílias. Por outro lado, a grande quantidade de geração de resíduos orgânicos que é feita na sociedade, ela necessita ter uma destinação adequada, para não causar outros problemas como de poluição. Então nós temos resíduos da atividade humana, gerado pelas próprias pessoas, e isso precisa ter um destino adequado, e atualmente ainda não tem na maior parte do país. Nós temos os resíduos gerados pelas grandes criações de aves, nós temos grande quantidade de resíduos produzidos pela cadeia produtiva de suínos, que precisam ter uma destinação adequada. E isso pode ser não um confronto com a agricultura convencional, mas pode ser uma soma. Nós não devemos tratar isso como uma maneira que você só pode tratar toda a cadeia como sendo orgânica ou só sendo convencional. Quando a gente vê, se somássemos toda a oferta desses resíduos, nós não atenderíamos mais do que 20% da nossa necessidade de nutrientes que nós temos que repor todo ano aos solos agrícolas diante da colheita das safras das principais culturas. Então, isso só é possível ser feito se nós recolocarmos os fertilizantes, os nutrientes de volta, utilizando fertilizantes que estão sendo produzidos com essa finalidade. Outro aspecto importante é que, em geral, quando você só recorre à agricultura orgânica, as produtividades são muito mais baixas. Em geral, o que a gente encontra de dados na pesquisa é que a produtividade agrícola nas áreas somente na situação orgânica, elas representam cerca da metade do que se alcança no mesmo local se a agricultura for convencional. Isso implica que se nós recorrermos a uma agricultura somente orgânica, nós vamos ter que dobrar a área para conseguir a mesma produção. Então um produtor de leite que produz 1000 litros de leite por dia, por exemplo, numa agricultura convencional, para ele produzir os 1000 litros de leite numa agricultura orgânica, ele vai ter que dobrar a sua quantidade de vacas. Se um produtor que produz trigo, produz 5 toneladas de trigo por hectare, numa agricultura orgânica, se ele produzir só a metade, e para nós termos a mesma oferta de trigo, tem que só dobrar a quantidade. Então a agricultura convencional também é uma colaboradora muito grande para a manutenção das nossas áreas preservadas, porque nós não temos que recorrer constantemente ao aumento de área para aumentar a oferta de alimentos. Quando nós olhamos um período histórico da nossa agricultura nos últimos 30 anos ou 40 anos, nós vamos ver que a soma da área ocupada pelas principais culturas, ela praticamente não cresceu, enquanto que a nossa produção total dessas culturas cresceu mais de 2,5 vezes, graças ao uso da tecnologia correta, que significa o uso correto de defensivos, o correto manejo das lavouras, o melhoramento genético, a inclusão até dos transgênicos nesse sentido, e eventualmente não, até uma necessidade da utilização também de outros agroquímicos para a defesa das plantas. Então acho que a mensagem principal que a gente deveria levar sempre ao campo é que todo resíduo orgânico, em primeiro lugar, ele precisa ter um destino adequado. Nós precisamos colocar ele de uma forma adequada. E se ele contém os nutrientes, porque ele também veio de uma produção vegetal em geral, né? Ele contém os mesmos nutrientes que as plantas precisam para produzir. Então nós temos que ligar essas duas pontas e fazer com que todo o resíduo que esteja disponível, ele seja tratado adequadamente para que ele possa voltar ao ciclo da cadeia de produção novamente, inclusive proporcionando economia ao produtor quando ele fizer uso dessa alternativa. Então a mensagem final é que eu acho que a nossa abordagem não deve ser de um confronto orgânico versus convencional. Nossa abordagem deve ser uma abordagem de soma, é orgânico mais convencional. E é uma soma onde 1 mais 1 é maior do que 2. E todos sairão ganhando se nós não tivermos essa imagem
de que essa situação é um confronto, ela é uma soma.